Olá pessoal, vamos para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os botões, sobre esse componente que também é muito utilizado. Tá? Então aqui no nosso, já entrando aqui no HMG, a gente tem aqui a nossa tela do sistema, que é a mesma que a gente tinha feito da outra vez, é a tela principal mesmo. No caso aqui eu não estou abrindo uma segunda tela porque não há necessidade. Você pode colocar as coisas dentro dessa tela mesmo, não tem problema nenhum. Tá? Que você pode ter um sistema de uma tela única, uma aplicação qualquer de uma tela única, ou que você abra várias telas. Depende de cada caso, né? Então, no caso aqui, como a gente está explicando os componentes, vamos utilizar sempre dentro dessa mesma tela. Tá? O que que a gente faz? Você tem esse segundo componente aqui, é o button, que é esse que a gente vai falar agora, que é o botão. Então, você clicou lá, aí clica aqui na tela onde você quer colocar. Obviamente você pode alterar o tamanho dele de acordo com o que você quiser. Geralmente o pessoal costuma colocar todos os botões da tela mais ou menos no mesmo tamanho, né? Exceto algumas exceções, que nem você tem aqui nessa tela que o pessoal fez do HMG, que você tem os botões, vários botões de um tamanho, e você tem mais dois maiores aqui, que são as partes de debug, né? Então foi colocado botões que são praticamente o dobro do tamanho dos outros. Quatro vezes o tamanho dos outros, né? O dobro em largura e o dobro em altura. Mas falando desse botão, você tem primeiro as propriedades dele. Eu vou me ater mais nas coisas que a gente tem aqui na tela, tá? Você, assim como no nosso, na questão lá do formulário, você tem também ali a possibilidade de fazer, é, de utilizar várias propriedades e eventos, inclusive os que não estão listados aqui, tá? Você vê que aqui, por exemplo, de evento, você tem normalmente três aqui. São o de ação, que é quando você clica no botão, o que que ele vai fazer. O On Got Focus, que é quando você eh, coloca o seu, tá com o botão sendo o foco do seu, do seu, da sua utilização, que pode ser através de um tab ou qualquer coisa que você vai estar utilizando para poder navegar na tela. Então, na hora que você entra no botão, ele recebe o foco, então você vai ter esse evento aqui. E o Lost Focus é quando você deixa esse botão para ir para outro componente. Então, por exemplo, digamos que você tenha três botões na sua tela. Quando você está no primeiro, aí o On Got Focus ele vai ser executado. Tipo, na hora que você aperta o Tab, ele vai do primeiro para o segundo botão. Então, o Got Focus do segundo botão é acionado. É um evento que acontece. E acontece o evento do On Lost Focus do primeiro botão. Qual a utilidade disso? Você pode fazer isso, por exemplo, para poder mudar a cor do fundo do botão, para poder destacar mais o botão no qual você está com foco. Então você pode ter esse tipo de atitude. Então você vai, por exemplo, a, botar o botão cinza com ele quando você está com o foco nele, porque se você vê que aqui mexendo o mouse, você não tem muita diferença, né? Dependendo do seu sistema operacional, você também não vai ver muita diferença disso na tela. Você vê só que é uma linha muito fina aqui em volta azul que fica, quando você sai do foco, ela fica mais grossa, quando você entra em foco, ela fica mais fina. Isso aqui na execução, né? Na hora que você está desenhando. Na execução é um pouco diferente, tal, mas não é muito diferente disso. Então você pode, por exemplo, querer que os seus botões fiquem cinza quando não está com o foco nele e, sei lá, amarelo quando você está com o foco nele. Então, na hora que você vai no Lost Focus, você torna a cor de fundo dele cinza e no Got Focus você torna a cor dele amarela. Então, na hora que você passa o foco para aquele botão, você vai estar
mudando a cor de fundo. É um exemplo de uma utilização. Ou você pode mudar o texto, várias coisas que você pode fazer, tá? É que eu estou colocando só sugestões de possibilidades de uso, né? Você também pode executar um procedimento mesmo, se você quiser, né? Dependendo da sua aplicação. Lembrando que isso daqui é o mouse, aí precisa fazer teste, né? Se só o mouse passando por cima, ele já considera como estando foco. E ah, se você tira o mouse de cima, ele perde o foco. E a ação é quando você clica nele, efetivamente, tá? Então vamos lá. Você tem aqui das propriedades. Como eu falei, você tem métodos que você pode aplicar. Você tem propriedades que você pode mexer. Além dessas, deve ter tem algumas outras. Você teria que olhar na ajuda quais são exatamente, né? Mas basicamente o que você vai usar são essas daqui. E para essas que estão aqui como desenho, eu vou destacar as seguintes. O caption, que é o texto que vai nele, então botão 1, tá? Você viu que eu alterei o caption, está aqui o botão 1, e aí ele mudou aqui. Porém, o nome do botão continua sendo o mesmo, continua sendo button 1, tá? Então você tem que, isso daí está nessa propriedade name. Então se você quiser, por exemplo, trocar para btn ok, aí o nome do botão para ser utilizado, acessado dentro do programa, vai ser btn ok. É muito importante quando você está fazendo a programação, você se atentar nessa questão do nome, tá? Você tem o caption, que é o título, é o texto que está escrito, e o nome. Porque geralmente você vai utilizar o nome do botão. Duas coisas que você usa muito, o nome, e que portanto é muito interessante você ficar mudando, você não deixar o padrão, que o padrão é botão e um determinado número. Se você tem lá várias telas com vários botões, se você não tomar cuidado, você vai se perder, você nunca vai lembrar o que que é, qual botão é qual. Então é bom você colocar um nome como padrão que você determinar na sua programação, você botar um nome para aquele botão, para facilitar a distinção dos demais. E é, outra coisa, outro que o utiliza muito, que você vai usar também essas coisas, você vai usar, por exemplo, o Edit Box. Você vai usar também esses Combo Box, List Box, todos esses daqui, Checkbox, são coisas que você vai utilizar o resultado ou extrair a informação que está dentro dele. Então são coisas que são interessantes você ter colocado uma, um nome conhecido. Já se você colocar, por exemplo, uma imagem, provavelmente você não vai mudar essa imagem. Pode mudar? Pode. Pode ser que você mude. Se você mudar, é interessante você colocar um nome que seja fácil de você identificar. Se for só uma coisa para enfeitar a tela, você vai colocar a imagem e você não vai mudar nunca. Então, tanto faz o nome que você deixar. Pode deixar o nome padrão sem problema nenhum, tá? Aliás, você pode deixar o nome padrão sempre, sem problema nenhum, mas aí a confusão é você que vai ter na cabeça para localizar as coisas. Então, eu recomendo sempre que faça essa, ah, que tome esse cuidado. Outra, outra propriedade muito utilizada aqui são essas que você vai utilizar, vai mexer com o tipo de fonte. O bold, que é se ele está em negrito ou não. O itálico, então se você está aqui como coloca como verdadeiro, o texto ó, já ficou em negrito. Se você mudar aqui o itálico para verdadeiro, o texto vai ficar em itálico. No caso aqui ele está em itálico e negrito, tá? Aqui o nome da fonte, tem Arial, você pode botar outros nomes de fonte também que você tem instalado no seu computador. É sempre legal você tomar cuidado de usar fontes que sejam presentes em qualquer computador, tá? Senão você vai ter dificuldade na distribuição do seu software. Você não tem que levar uma fonte junto, entendeu? O underline é se ele vai estar sublinhado ou não. Então você coloca aqui, olha, sublinhou o texto. Tamanho da fonte. Aqui eu vou botar como 9, você pode colocar, por exemplo, 11. Ele vai mudar o tamanho da sua letra lá, são coisas que você vai utilizar, tá?
A altura aqui é a altura do botão. O Help ID vai ser se você for utilizar as características de help do sistema, então vai você colocar um identificador, né, para você utilizar, para você construir help. A multiline, se você vai querer que esse texto vai ser em mais do que uma linha, tá? Ah, essa da figura aqui eu já vou falar sobre isso. Tab Stop é se você pode fazer uma parada nele quando você mexe pelo teclado, né, dando o Tab para ir de um campo para o outro, de um componente para o outro. Então, quando ele está true, que é o padrão, você consegue parar nele. Então, na hora que você vai mexer com o Tab, você para nele, aí você pode apertar a barra de espaço ou dar o Enter para ele poder ser acionado. Se ele tiver como falso, ele nunca vai parar no botão, mas você só vai conseguir utilizar ele clicando nele efetivamente, tá? E o visible, se ele é visível ou não, tá? E o width é a largura dele. Esse visible aqui é interessante quando você quer, por exemplo, utilizar, tem algumas posições no botão, a gente utilizou isso no sistema que desenvolveu aqui de controle de usuários, que tem ah, o, a playlist só dele, para poder fazer o botão ser. Na verdade, a gente não utilizou o Visible, mas poderia ter utilizado o Visible. Se eu quisesse, por exemplo, ter um botão de excluir e um botão de alterar, e um botão de incluir. E aí, dependendo da situação, de como você entrou na tela, você torna o botão que você quiser visível. Então, por exemplo, se você ah, tem lá o botão incluir, alterar e excluir, e você tem, ele vai chamar uma tela para poder você preencher os dados. Então você aperta o botão incluir, ele vai chamar uma tela em branco sem dado nenhum e com o botão salvar ou cancelar. Ou o botão incluir e cancelar, né? E aí você tem o botão excluir, ele vai chamar a mesma tela, só que com os dados preenchidos, e com o botão excluir e cancelar. O cancelar seria, obviamente, para você sair da tela sem fazer nada. Você tem duas situações diferentes, né? Nos dois você tem uma tela, um botão salvar e no outro você tem um botão excluir. Lá a gente fez a alteração do texto do botão, mas você poderia ter colocado os dois botões, um botão de incluir, de salvar e um botão de para apagar mesmo, né? Então seriam dois botões. E aí você só tornar visível o botão que você quiser. O inconveniente disso é que se o botão está invisível, o espaço dele fica lá. Você não vai conseguir clicar, porque quando ele não está visível, ele não é clicável. Mas você vai ter o buraco na tela, então esteticamente não fica muito bonito. Mas você pode também ter, por exemplo, dois botões, um na mesma posição, sendo que só um está visível e o outro não. E aí, na hora que você quer, dependendo da situação, você torna um visível e o outro invisível, ou vice-versa, para poder saber qual que você vai clicar. São essas as aplicações que você pode utilizar aqui, principalmente nessa questão do visível, tá? Porque assim você faz um desenho de tela só com vários botões e nem sempre eles estão visíveis. Tá? Você pode utilizar esse recurso. E falando aqui dessa questão da figura, do Picture Alignment e do Picture. Para que serve esse Picture? Picture, você está vendo aqui em cima no HMG IDE, aqui em cima no menu, você tem cada botãozinho tem uma imagem. Essas imagens, supondo que você está fazendo uma tela igual a essa daqui para para a sua aplicação, para o seu menu em cima, você pode colocar também como ícones. Porque você pode colocar uma coisa que eu não mostrei aqui. Você tem, cadê? Strikeout. Você não tem o coisa, você simplesmente, para não aparecer o texto, você apaga o caption, tá? Não é que você tem ele visível ou não.
é que nem aqui, você não tem o picture, então você não tem a imagem, não aparece a imagem. Então você pode colocar essas imagens pequenas, são ícones. Ou podem ser PNG, JPG, pode ser PNG. Tá? Então você vem aqui, a gente tinha aquela imagem da aplicação lá, né? Que eu estou colocando no diretório IMG, para ter todas as imagens. Então, dentro do diretório onde eu estou desenvolvendo, eu criei um diretório IMG e dentro dele estou colocando todas as imagens. Então, tem o vtools.ico. Aqui, talvez não apareceu, porque ele está com um alinhamento no topo. Tá? Eu vou aumentar o tamanho para vocês conseguirem enxergar. Ele não conseguiu achar. Vamos verificar se eu errei o nome. Bom, aqui você tem o diretório, né, a minha pastinha onde está as imagens. Eu até peguei algumas aqui para a gente colocar. Vamos lá, vtools, underline tools.ico, tá certo. Diretório img. Tem que ver aqui se ele colocou. Aceitar aqui. Top. Tá certo. Aqui o alinhamento é no topo, embaixo, à direita ou à esquerda. Vamos deixar ele no top. E deixa eu ver se tem alguma outra propriedade que eu tenho que mexer nisso. Acredito que não. Acho que é só isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui bem grande, tá? E vamos compilar aqui para ver que tal que ficou, para ver se ele aparece aqui o nosso ícone. Vamos colocar para compilar. Bom, tá aqui, nós temos o nosso botão. Vocês viram que aqui tem um ícone aqui bem pequenininho, porque o nosso ícone aqui ele é de 16 por 16, tá? Então por isso ele é bem pequenininho. Agora aqui ele está no topo, conforme eu tinha falado. Claro, a gente normalmente não vai colocar no topo, vai colocar na frente do texto ou vai colocar sem texto. Mas você pode colocar no topo, embaixo, à esquerda ou à direita, tá? São as coisas que você pode colocar. E um detalhe a mais aqui é o seguinte, ainda nem aparece aqui. Se você colocar, vamos mudar a posição aqui para uma mais razoável, né? Vou colocar ele na frente do texto, à esquerda. Que é normalmente como o pessoal coloca. Né? Você viu que na hora de desenhar aqui ele não aparece, mas na hora da gente compilar ele vai aparecer. Vamos compilar de novo. Então, vendo aqui, ficou à esquerda. Um detalhe que é importante é o seguinte. Esse aqui é de 16 por 16. Você não tem como dimensionar o ícone, como ele vai aparecer aqui na aplicação. Você vai pegar o tamanho que tiver do arquivo. Então, de 16 por 16 ficou desse tamanho, ficou bem pequenininho. Para você ter um maior, a gente tem outros ícones aqui que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, esse daqui vocês viram como é que fica o tamanho. Vamos utilizar um de 32. É um detalhe, você tem geralmente, eles são múltiplos assim, 16, 32, 64, 128 ou 256. E, obviamente, você não tem, esse aqui de 32 é 164, esse aqui é de 256. Você não tem como dimensionar na hora que você coloca no botão. Tá? Então você vai ter que usar um ícone de acordo com o que você está pensando.
obviamente, tente manter um padrão. Então, se você vai falar que os ícones dos botões vão ser de 32 por 32, então utilize sempre 32 por 32 em todos os botões, para poder ficar esteticamente melhor. Tá? E é claro, um botão que você fala, não, esse aqui eu quero dar um destaque, você pega e altera para o outro tamanho, para 64, 128, assim por diante. Isso aqui é bem diferente da questão do componente de imagem, que no componente de imagem você tem como esse dimensionamento. No de ícone, não. Tá? Então vamos trocar agora por um de 32 e ver como é que fica. Esse de 32 aqui é o Z32.ico. Então vamos compilar, aí a gente já vê como é que fica. O botão não tem muito mesmo que se falar, tá? Olha, tá vendo? O de 32 já ficou um pouco melhor, que ele ficou maior aqui, tá? Claro, a gente está com um botão gigante, então ele vai ficar ainda parecendo pequeno. Se a gente botar um de 64, ele vai ficar muito maior do que esse daqui. Um detalhe que vocês podem ver aqui, ele não está respeitando transparência. Esses botões aqui que eu peguei, as imagens têm transparência, tá? Ele não está obedecendo transparência aqui. Então, dá na mesma se você usar um BMP, se você usar um JPG, tanto faz. Se preocupe mais com o tamanho e ter a imagem de acordo com o que você quer, tá? Então vamos pegar, reduzir um pouco o tamanho desse botão agora e fazer um teste sem o texto, para vocês verem como é que fica. Primeiro a gente compila com o texto e depois compila sem o texto. Vamos lá, fechando aqui e fazendo a alteração. Então aqui a gente vai reduzir o tamanho. Lembrando que eu estou deixando aqui um espaço maior, porque eu sei que vai vir um botão aqui do lado. Então vamos só compilar aqui para ver como ficou o resultado. Ó, tá vendo? A altura que eu coloquei do botão ficou, por coincidência, tá? Não medi não. Coincidência ficou mais ou menos 64. Então você viu que o botão ficou praticamente o ícone ficou mais ou menos na mesma altura do botão, tá? Então, mas se aumentar um pouco o tamanho do botão, vai ficar um pouco melhor. E se você reduzir o tamanho do botão, ele vai cortar a imagem, tá? Então, se você fizer um botão mais fino do que esse, mais estreitinho, com altura menor, ele vai cortar a imagem, tá? Ele não vai reduzir o tamanho da imagem, não. Ele vai cortar essa imagem, tá? Então, vamos agora tirar o texto para vocês verem como é que fica. Eu vou aumentar um pouco a altura dele para poder ficar melhor. E aí vocês vão ver como é que fica. Então aqui, deixa eu aumentar um pouco. Olha só, quer ver a altura, o height. A height dele deu 40. Você sabe que ele é 32, então os 8, os 8 pixels a mais foram 4 para cima e 4 para baixo por causa das bordas. Tá? Aqui eu reduzo um pouco aqui. Vamos tirar o caption, deixar ele sem texto nenhum. E aí vocês vão ver que ele vai centralizar a imagem aqui. Vamos compilar. Olha só como ficou. Você tem aqui o botão, né? Não tem o texto. Você tem a imagem, ela está centralizada. Como eu aumentei um pouquinho o tamanho, aí ficou um pouco mais coerente, ficou um pouco melhor, né? Então, aí já ficou uma aparência melhor, tá? Então, vocês podem utilizar botões assim, só com imagem, ou com imagem e texto, ou só com texto. Aí vai da escolha de vocês. Lembrando, como eu falei, que a transparência aqui não é respeitada, tá? Pelo menos
a princípio não está sendo respeitada. Porque eu fiz a edição, eu peguei esse botão aqui primeiro, que é de 256 por 256, e aí eu fui reduzir o tamanho. A gente pode até colocar ele só para verificar se ele pega realmente a transparência, se for a transparência, ou se foi um problema que eu fiz na hora de eu converter. Pode também ter sido. Vamos fazer isso aqui. Tirar o 32, vai ficar o botão maior. Aí vocês vão ver que ele vai. Vou até aumentar o tamanho aqui, porque ele vai ficar bem grande, mesmo assim ele vai truncar aqui. Mas eu quero saber o efeito da transparência. Ele vai ficar centralizado aqui no meio do botão. Tá? Deixa eu sair da aplicação para poder compilar. Como vocês podem ver aqui, ó, tá o fundo preto, ou seja, ele não obedeceu à transparência. Então você teria que ter a imagem exatamente do jeito que você quer que apareça, tá? Então se você tiver, por exemplo, naquela mudança de cor que eu falei do botão, você pode botar uma imagem com o fundo branco e sempre deixar o fundo branco. Então você vai estar com um botão cinza com o fundo, a imagem tendo um fundo branco. Aí na hora que você muda o botão para amarelo, ele vai ficar com o fundo branco do mesmo jeito. Tudo bem. Agora, é, se você quiser que a cor da imagem, o fundo da imagem também corresponda ao, à cor do botão, você vai precisar fazer essa troca vai ter que ter imagens diferentes. Vamos fazer o seguinte, para a gente ter certeza que a gente pode fazer essa mudança. Eu vou pegar aqui a ajuda, eu estou falando é, como que vocês já vão poder ver, inclusive como é que vocês vão poder mexer nas propriedades. Vamos lá. Controles, botões. Aqui as definições, você tem todas essas propriedades, sendo que algumas, como vocês sabem, né? Você tem, ó, o D é disponível só na definição, o R é o read only. Então o nome é read only, que você põe na definição e depois disso você só pode ler esse daí. E as outras coisas você só se esconder, você só define na hora que você está desenhando a tela. Alimentos. Então você não pode, por exemplo, você vê que o Picture Alignment é D. Ou seja, você colocou que a imagem está acima do texto, ela vai estar sempre acima do texto. Você não pode, durante a execução do programa, alterar ele para ficar do lado do texto. Tá? Vamos ver se tem alguma coisa de cor de fundo. Tem das fontes, tem da imagem, então você não tem cor. Então aquele negócio de você mudar a cor do botão, esquece, você não tem como fazer. Eu falei achando que tinha, porque tem outras linguagens que permitem isso. Mas aqui não permite, tá? Você não tem como alterar essa propriedade. Os eventos são aqueles três que já estão colocados lá. E você tem os métodos que são para mostrar, esconder, determinar o foco e, uh, e tem a versão. Ó, aqui você tem uma observação aqui que quanto à transparência, a transparência das imagens requer uma, uma profundidade de cor de 256 ou menos, tá? Então, para poder fazer essa mudança, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer com relação a esse Got Focus ou Lost Focus. Eu não vou querer mudar a imagem, porque isso não é mais complicado. Tem que ficar trocando qual é a propriedade da imagem. Você pode, por exemplo, o Font Bold. Vamos tentar fazer isso. Aqui
Vou botar como caption ah, botão 1. Eu vou tirar o bold, vou botar como falso, vou botar tudo como falso, né? Itálico também como falso. Aí vocês vão inclusive ver essa questão do foco, né? Vamos tirar a imagem aqui, deixar ele só com texto. Temos um botão. Vamos fazer um outro botão aqui. Aqui eu tinha colocado BTN aqui, eu vou colocar BTN1. E esse outro daqui vai ser o BTN2. E texto aqui, botão 2. Mudar aqui o tamanho da letra para 11 também. E nesse daqui, vamos lá, um evento, um got focus. Ele vai abrir o editor. Bom, a gente abriu aqui o editor, a gente sabe que ele está no got focus, ou seja, ele está querendo, quando ele está recebendo foco no botão. Então, no caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar set property, propriedade, na tela main, o controle btn1, a propriedade font bold. E ele está como falso, eu quero quando ele receber o foco, eu quero que ele fique como true. No botão 2 eu não vou fazer nada, porque vai ser só para a gente perder saiu do foco dele, tá? E eu vou copiar aqui. E eu vou pegar também agora, criar uma Lost Focus do botão 1, que vai alterar a propriedade de novo para falso, ele vai deixar de ficar bold, vai deixar de ficar negrito. Tá? Se a gente quiser, a gente pode fazer a mesma coisa para o outro. Tá? Feito isso, já está aqui direitinho, então vamos... Aqui eu quero ver também se ele funciona só na base do tab ou na hora que a gente mexe o mouse em cima. Tá? Então vamos compilar, salvar e compilar. Olha, vocês veem que está aqui, ele está como foco, óbvio, né? Porque ele é o primeiro componente da tela, então ele está com o foco nele. Você viu que não faz diferença nenhuma o mouse, onde está mexendo o mouse, não. É só dizer que o foco está nele. Assim como eu mexer o mouse para outro botão, também não faz diferença. Mas se eu apertar o Tab, olha, o foco foi para o segundo botão, foco da tabulação. Foi para o botão 2, que não está fazendo alteração nenhuma. Por causa dessa ação, o botão 1 perdeu, mudou a propriedade
negrito para não negrito no texto, né? Então, você vê que você consegue tornar mais visível essa questão do foco onde está. Então, na hora que você coloca o foco, ele fica em negrito, na hora que você tira o foco, ele deixa de ficar negrito, tá? Então, essa é uma das coisas que você pode fazer com esse foco. Você pode também ter alguma ação adicional, sei lá, por exemplo, fazer uma pesquisa, fazer alguma coisa que você queira fazer quando você perde o foco, por causa de alguma filtragem que você tenha feito na tela em algum componente, não sei. Então, são várias coisas que você pode utilizar e que vai depender da necessidade sua no sistema. Então você tem essas possibilidades aqui com o nosso, na hora que você vai mexer aqui nesses botões, tá? Eu vou retirar esse botão 2, porque na verdade ele não foi necessário, ele só foi necessário para a gente mudar o foco. Então eu vou tirar ele daqui. Botão 1 eu vou deixar porque ele vai ter para as outras. Eu vou deixar aqui por causa das outras coisas que a gente ainda vai mostrando, então tá? Vai ser, vamos deixar assim, acrescentando os componentes aqui na tela. E aí uma pergunta que vocês podem querer fazer é de onde eu tiro ícones, tá? Porque você pode desenhar você mesmo, né, os ícones se você quiser, mas nem todo mundo tem essa veia artística, né? Eu, por exemplo, não iria me dar bem para desenhar ícone aqui. Então, onde é que eu arrumo, onde é que eu consigo esses ícones? Então, você tem aqui uma, uma página, tem duas páginas. Eu vou inclusive deixar na descrição o link das duas páginas onde eu costumo visitar para procurar os ícones. Deixa eu mostrar aqui no navegador. Você tem aqui essa Free Imagens, aqui no navegador que vocês estão conseguindo ver, freeimages.com, e você tem a Icon Scout, ou Icon Scout, não sei a pronúncia. Então, você tem nos dois, você tem possibilidades de de buscar imagens, tá? Então aqui no Free Images você pode pegar várias imagens, pode pegar fotos, pode pegar várias coisas, tá? Vetores grátis, cliparts e assim por diante. E ícones, aqui você tem questão dos ícones, tá? E você tem tanto coisas pagas quanto coisas gratuitas. Então, obviamente, dependendo da sua aplicação, você vê, ó, tem uma série de coisas aqui. É só você procurar no que você quer. Então, vai lá, por exemplo, ícones, os conjuntos grátis. Aí você tem vários conjuntos gratuitos aqui que você pode estar utilizando, baixar os arquivos e estar utilizando nas suas aplicações sem problema nenhum. Ou você pode criar as suas próprias, né? Eu recomendo você olhar se atentar nesse detalhe da questão do grátis para você não infringir questão de direitos autorais, tá? Então, sempre legal você se atentar nesse detalhe. Se não for gratuito, vocês vão lá e pagam pela utilização da imagem, conforme a, as regras de distribuição daquela imagem. E o outro, o Eagle Scout, é bem parecido, só que ele tem mais ícones mesmo, tá? E você tem aqui, só que você vem aqui, olha só, tem ilustrações 3D, animações, tal. E você tem aqui o ícones. Aí você pode colocar aqui ícones e você vai buscar ícones entre eles, tá? E você também tem, ó, kits de ilustração, tem essas com pequena animação, tem vetoriais, e você tem várias possibilidades. Então, na hora que você procura negócios, usuários, mensagem, assim por diante, regras. Então, você pode colocar aqui o que você está querendo buscar. No caso aqui, eu tinha procurado como users. Aí me trouxe algumas possibilidades. Aí um detalhe
para ficar mais fácil, no meu caso, eu já venho aqui e coloco aqui, eu quero ó, o gratuito. Para não precisar entrar no ícone, o ícone é legal, aí de repente você descobre que você tem que pagar por ele. Então, eu coloquei ali já marcando que é o gratuito para não ter esse tipo de problema. Aí você vê, olha aqui, esse aqui é o que eu peguei. Você tem vários ícones que você pode escolher. Você vem, clica nele, vem aqui no ícone de baixar, aí você tem vários formatos. Tá? Ó, no PNG você inclusive você tem vários tamanhos já. 16, 24, 32, 48, assim por diante. Então você pode já baixar no formato PNG naquele tamanho que você quiser e tudo bem. Não precisa nem editar para alterar nada. E você tem com essa mesma pesquisa, você pode colocar, por exemplo, o que seria de users como ilustração em 3D. Vamos ver se tem alguma coisa. Pela demora aqui não tem nada porque ele já ele costuma ser rápido. Como de users, né? Mas enfim, aí é só vocês irem procurando. Tem várias coisas interessantes aqui que você pode utilizar. É só questão de você verificar o carrinho que se mexe, o coraçãozinho e assim vai. Então, tem várias coisas que você pode colocar nas suas aplicações. Então são esses dois os sites que eu queria mostrar para vocês e eu vou deixar na descrição o link para os dois sites. Tá? Então é isso, eu acredito que para botão é só isso que tem mesmo para mostrar. E o próximo campo que a gente vai ver, o próximo componente, vai ser o de edição, onde você coloca as informações, digita as informações. Tá? Para poder a gente estar, quando vai utilizar uma tela de edição. Certo? Então é isso daqui. E qualquer coisa vocês podem perguntar aí nos comentários. Então, obrigado por assistir. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões. Se gostaram do vídeo, deixem seu like. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. E não esqueçam de compartilhar com os amigos que possam se interessar também por esse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima.